A mudança, porém, para as classes menos favorecidas econômica e socialmente depende essencialmente de educação de qualidade associada à elevação progressiva da idade mínima, para haver tempo de preparação para o trabalho. Hoje, mesmo sem qualquer regulação jurídica que atinja tal nível, os filhos dos ricos ou da classe média em evolução, segundo a percepção do professor mencionado, só começam a trabalhar após concluir um curso de graduação ou até uma pós-graduação, e isso é uma realidade visível. Não é justo que tal possibilidade não seja assegurada também aos menos favorecidos social e economicamente. Não sendo assim, a disputa continuará sendo desigual, pois as melhores vagas, tanto no serviço público como nas empresas privadas, sempre serão ocupadas por aqueles que, só por terem nascido em berço de famílias mais abastadas, tiveram o tempo necessário para se preparar. É difícil conscientizar sobre isso. Parece até que há uma preocupação das classes dominantes com certa reserva de mercado. Melhor explicando, no momento em que todos tiverem acesso a ensino de qualidade e ninguém for condenado a trabalhar precocemente, o acesso ao trabalho decente, se não for para todos, pode fechar também portas para aqueles que já foram beneficiados na concorrência pelo simples fato de ter nascido rico. É preciso compreender, porém, que a busca deve ser pelo pleno emprego, para não prejudicar ninguém, nem pobres, nem ricos. E a educação propicia isso, a educação integral, conforme defendeu então o coordenador nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, IPEC, da OIT, Renato Mendes, em entrevista concedida à revista da Anamatra, é uma das formas de acabar com o trabalho infantil. Disse ele: o segundo passo é aumentar e não reduzir a idade de admissão ao trabalho. No atual nível de desenvolvimento macroeconômico do país, não existem justificativas para admitir mão de obra abaixo de 18 anos. O pior, entretanto, é que no próprio Congresso Nacional, que aprovou as modificações do ensino básico, ampliando consideravelmente o tempo de estudo obrigatório, dos 4 aos 17 anos, repito, há, paradoxalmente, iniciativas que propõem a redução da idade mínima. A proposta da emenda à Constituição 18 de 2011, por exemplo, pretende dar nova redação ao inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal para autorizar o trabalho sob o regime de tempo parcial a partir dos 14 anos de idade. É de iniciativa do deputado Dilceu Esperafico e outros. A ela foi apensada outra PEC, a de número 35, também de 2011, que pretende alterar o artigo 7º, o mesmo inciso 33, para permitir, agora de forma genérica, que o adolescente possa ser empregado a partir dos 14 anos. Esta de iniciativa do deputado Onofre Santo Agostinho. Ambas estão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e já receberam parecer favorável à admissibilidade do relator, deputado Paulo Mano. O pior é que para tramitarem, não são só eles, exigem a assinatura de 1/3 dos deputados, o que faz concluir que representam um risco sério, que não pode ser ignorado, maiormente porque já estão surgindo requerimentos para a inclusão das referidas PECs em pautas de votação. A sociedade precisa ficar atenta e tentar barrar a aprovação no Congresso Nacional. Se isto não for possível, no entanto, caberá ao Poder Judiciário dar resposta eficaz, reconhecendo a inconstitucionalidade das mesmas, com base no princípio da proibição do retrocesso social. O próprio artigo 7º da Constituição Federal, ao relacionar 34 incisos, diz ser direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social e redução de idade mínima, certamente
não se encaixa em melhoria de condição social de ninguém. Assim, não há dúvida que haveria retrocesso. No início da última década do século XIX, em autêntica súplica para o mundo, o Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, que é de 15 de maio de 1891, já alertava: enfim, o que pode fazer um homem válido na força da idade não será equitativo exigido de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância, e isso deve ser estritamente observado. Não deve entrar na oficina senão depois que a idade tenha desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta, tenta ver-se-á murchar com um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo de sua educação. Vejam que isso foi dito em 1891. No Brasil, a Constituição Federal de 1934 já estabeleceu a idade de 14 anos, que alguns querem fazer agora voltar. Isso foi mantido pela Constituição de 1946, que admitia exceções apenas por autorização judicial. Na Constituição de 67, depois com a emenda de 69, a idade, lamentavelmente, foi reduzida para 12 anos. Finalmente, a Constituição de 88, primeiro estabeleceu 14 anos, naquela ocasião, e depois, em 1998, como já dito, elevou para 16. Na PEC 35, que quer reduzir de forma genérica a idade mínima para 14 anos, os seus signatários dizem temer que vários adolescentes, proibidos de trabalhar, acabem atraídos pelo mercado informal de trabalho ou para a prática de mendicância e até mesmo compelidos ao tráfico. Ressaltam ainda que a vedação constitucional impossibilita a contratação de um número incalculável de jovens e retira a oportunidade de obter um sustento digno com uma renda mensal para sua sobrevivência e de sua família. Ora, não há dúvida, querem reabilitar o trabalho infantil a partir de falsas premissas e de inversão da lógica de proteção. Não é possível que o filho do pobre continue tendo como herança certa apenas a penúria. Entretanto, se não houver conscientização para o problema, isso continuará ocorrendo. A pobreza é, sem dúvida, uma das razões da existência dele, mas não pode se transformar em salvo-conduto para o trabalho infantil, como tal considerado aquele realizado em idade proibida. O Brasil hoje está entre as maiores economias do mundo. Não há consciência de que o trabalho, apesar disso, não há consciência de que o trabalho precoce faz mal, não só para quem o exerce, mas também para a nação inteira. Trabalho precoce é a base de uma população adulta excluída, marginalizada, sem perspectiva, despreparada para contribuir minimamente para o avanço sustentável de competitividade e progresso socioeconômico, notadamente no mundo globalizado. É necessário assegurar à criança o direito ao não trabalho, permitindo que desenvolva atividades lúdicas, obtenha educação de qualidade e, no momento adequado, se qualifique profissionalmente para só depois começar a trabalhar. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso é um comando constitucional. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. É o artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que assegura. E o artigo 29 da mesma lei diz: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Ora, o trabalho é sem dúvida instrumento de dignificação do ser humano. O trabalho precoce, no entanto, destrói a infância, compromete a educação e promove a desqualificação
alimenta um ciclo vicioso de miséria. É necessário, pois, combater e não reforçar mitos como os de que crianças e jovens pobres devem trabalhar para ajudar a família, que quanto mais cedo começar a trabalhar, mais esperto fica e que melhora as suas condições de vencer na vida. Que é melhor do que trabalhar do que roubar, além de inúmeros outros que habitam o imaginário das pessoas e que se vivificam mais especialmente quando se constata que os índices de criminalidade envolvendo crianças e adolescentes aumentam. Não há dúvida que qualquer pessoa sensata responderia: eu também. Melhor do que roubar, do que virar soldado do tráfico, é trabalhar. Há que se oferecer, porém, alternativas a essas tristes sinas. Melhor do que tudo isso é brincar, desenvolver-se de forma sadia, estudar em escola pública boa, qualificar-se e só depois de convenientemente preparado, ingressar no mercado de trabalho. Não é possível conceber que se inverta a lógica da proteção integral e prioritária, absolutamente prioritária, como já dito aqui pelo Dr. Ricardo, assegurada no artigo 227 da Constituição Federal e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e se permita que crianças e adolescentes pobres, em peculiar condição de desenvolvimento, continuem tendo de trabalhar para ajudar no sustento próprio e de suas famílias. Esse comportamento é ilegal, é inconstitucional, mas pior de tudo, é desumano. A família, a sociedade e o Estado é que devem proteger crianças e adolescentes. Na falha de um, o dever do outro, em qualquer ordem, não importa se é a família primeiro, se o Estado, não importa a ordem. O que não pode acontecer é que todos falhem. Não podemos permitir que haja reabilitação do trabalho infantil. Mais do que isso, temos que lutar para a elevação imediata da idade mínima para 18 anos e que isso, associado à educação de qualidade, de preferência em tempo integral, permita, conforme o compromisso com a OIT, a elevação progressiva dessa idade, diminuindo as desigualdades e abolindo a pobreza, tornando também o Brasil mais competitivo internacionalmente. Só a educação liberta. E espero ter justificado o título que foi atribuído à exposição: elevação progressiva da idade mínima para o trabalho e educação de qualidade. Eu substituiria aqui a construção por alicerces de um novo corpo. Muito obrigado. Após esse dia, em que eu considero o melhor seminário de trabalho infantil, fica a questão: qual será o futuro das crianças e adolescentes do Brasil? Qual será o futuro das crianças e adolescentes de São José do Rio Preto? Após ver vocês passarem aqui o dia inteiro e continuarem anotando, certamente não estou aqui apenas pelo tablet, né? Após ver, testemunhar isso, eu posso ter absoluta certeza que vocês que irão me suceder no dia a dia vão defender de forma irrestrita a criança e o adolescente. E com isso, nós certamente teremos um Brasil melhor, progressista e ético. Muito obrigado. De encerramento, convidamos agora para a leitura da Carta de São José do Rio Preto, Sua Excelência o Juiz Presidente da Matra 15, Dr. Alessandro Tristão. Carta de São José do Rio Preto. Promovido pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, a Matra 15, em correalização com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Escola Judicial do mesmo TRT 15, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional da 15ª Região, o 5º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infanto-Juvenil,
realizado todo o dia 7 de junho de 2013, em São José do Rio Preto, São Paulo, por seus mais de 400 participantes, reafirma seu compromisso pela erradicação do trabalho infantil e proteção decente do adolescente e associa-se ao compromisso do país de abolir todas as piores formas de trabalho infantil até 2015 e de todas as formas até 2020, comprometendo-se com as seguintes diretrizes. 1. A proteção integral que deve ser devotada pela família, pela sociedade e pelo Estado à criança, ao adolescente e ao jovem, como princípio constitucional positivado, tem força normativa e exige concreção, mas deve observar, em regra, a proteção absoluta e prioritária, com modulação que contemple com mais ênfase a criança e o adolescente, pela sua condição de pessoa em peculiar desenvolvimento. A idade mínima de 16 anos para o trabalho é regra, que deve ser observada por todos. Na condição de aprendiz, admite-se o ensinamento técnico-profissional metódico, como empregado a partir dos 14 anos. Além disso, de forma excepcionalíssima e com autorização judicial clausulada que sobrepõe os interesses da criança e do adolescente aos do tomador de serviço, é possível o trabalho infanto-juvenil artístico. 3. A competência para analisar casos de permissão de trabalho de qualquer espécie, inclusive artístico, é do juiz do trabalho e não mais do juiz da infância e juventude. Inteligência do artigo 114 da Constituição Federal e artigo 83, incisos 1 e 5 da Lei Complementar 75 de 1993. 4. A lista TIP das piores formas de trabalho infantil deve ser atualizada permanentemente e as hipóteses nela versadas, inclusive a de trabalho doméstico, são consideradas infantis e, portanto, proibidas até os 18 anos de idade, não permitindo transigência de qualquer espécie, ainda que judicial, sendo vedado qualquer retrocesso em respeito à Convenção 182 da OIT e ao decreto que a regulamenta no Brasil. 5. É imprescindível que a rede de proteção à criança e ao adolescente se estruture e fortaleça nos municípios, envolvendo também o sistema judicial trabalhista, nele compreendidos os seus magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho e advogados. 6. O estágio no ensino médio, prestado em cursos regulares não profissionalizantes, é inadmissível por inconstitucional. 7. A educação básica, obrigatória dos 4 aos 17 anos por força da recente modificação da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, deve ser conferida absoluta primazia sobre o trabalho. Deste modo, a idade mínima deve, imediatamente, ser ampliada para 18 anos e progressivamente elevada, garantindo-se educação integral, de qualidade e formas de acesso ao trabalho decente para todos, alicerçando um novo porvir. São José do Rio Preto, 7 de junho de 2003. Considero aprovada pela aclamação da Casa do Rio Preto. Antes da nossa cerimônia de encerramento, faremos agora a entrega dos mantimentos arrecadados, proporcionados pelas inscrições que vocês fizeram no nosso seminário. Então, representando a Associação dos Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia, convidamos ao palco a senhora Renata Catalani. Simbólica, convidamos o vice-presidente da Matra, excelentíssimo juiz, Dr. Luiz Rodrigo Fernandes Braga.
Em nome do Hospital do Câncer de Barretos, convidamos a senhora Larissa Mello. Para a entrega simbólica de 1 tonelada de mantimentos, convidamos a excelentíssima juíza, doutora Conceição Aparecida Rocha Petribu Faria. E representando a Associação Creche de Lívia, pedimos a presença da senhora Maria de Lourdes Pavarino. E para fazer a entrega, pedimos a presença da excelentíssima juíza, doutora Cíntia Maria Siste Tristão. Então, faremos, como nós tínhamos divulgado, faremos agora os sorteios. Nós temos sorteio de 2 livros, foram doados por um palestrante do nosso evento, e o tablet será sorteado entre os estudantes que tiveram a carga completa do nosso horário. E para o sorteio, pedimos a presença da excelentíssima juíza, a doutora Cristiane Montenegro Rondelli. Então, inicialmente, vamos sortear o livro de autoria da doutora Sandra Regina Cavalcante, que foi a nossa palestrante, intitulado Trabalho Infantil Artístico, do Deslumbramento à Ilegalidade. Doutora Cristiane. Número 96, Igor Wesley Pereira Ferreira. Luciana Chaves. Então, o próximo sorteio é uma CLT, Consolidação da Lei de Trabalho, de autoria do Dr. Platon, que foi nosso palestrante. Simone Pinto Ramiro. 332. Ficou até o fim? Não. 468. Alcides Rossi Júnior. E para a gente dar chance para que eles participassem também do sorteio do tablet, o nome deles vai voltar para a jarra. A divulgação agora vai ser legal, porque a doutora Cristiane vai ter que ficar muito esperta. César Augusto Costa Vieira. Camila Santin.
E para o encerramento do evento, pedimos a presença do excelentíssimo juiz Alessandro Cristão. Pedimos 5 minutinhos de vocês para o último pronunciamento. Nisso, eu gostaria de agradecer mais uma vez, e pela última vez, a todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente pela realização desse exitoso evento. Ouvimos várias palestras, grandes ensinamentos. Todos nós somos filhos. Ostentamos essa condição, quer queiramos, quer não. E isso me lembra um sonho de Gandhi. Sonhava Gandhi que todos os filhos pudessem receber alguns presentes. E dizia Gandhi a cada um de seus milhares de filhos: se eu pudesse deixar algum presente a você, deixaria aceso o sentimento de amar a vida das pessoas. Deixaria a consciência de aprender tudo o que já foi ensinado. Deixaria a capacidade de encontrar novos rumos. Deixaria para você, se eu pudesse, o respeito àquilo que é indispensável. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. E se tudo isso faltasse, deixaria um segredo: o de encontrar dentro de si mesmo a força e a resposta para encontrar a saída. Esses presentes, em certa medida, todos nós recebemos aqui hoje. O presente de lembrar os erros para que não sejam mais cometidos, deve nos lembrar o erro de encarar trabalho e trabalhador como mercadoria. Erro capital que tem nessa lógica de pensamento reducionista da essência humana, explicação puramente econômica para exploração do homem pelo homem. O presente de encontrar novos rumos, tivemos aqui várias vezes para solucionar a chaga do trabalho infantil e das piores formas de sua exploração. Finalmente, o presente do respeito àquilo que é indispensável deve chamar nossa atenção de forma especial. Além do pão, o trabalho. Além do trabalho, a ação. Vejam que o pão precede o trabalho. O pão é fundamental, é o alimento do corpo. É necessário para o crescimento, para o desenvolvimento, para a manutenção vital das funções humanas. Não é por coincidência que o nosso primeiro pão é justamente o leite materno. Mas não é só. O pão é o alimento do espírito. É o pão do conhecimento, do desenvolvimento, do amadurecimento. Por isso, nosso lema: existe um tempo para cada coisa. Um lema bíblico. Existe o tempo do pão e o tempo do trabalho. E só depois de muito pão é que chega o tempo do trabalho. Além do trabalho, a ação. A ação que se concretiza dentre tantas possíveis como essa desse seminário aqui hoje. Essa é a contribuição da Matra 15, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, 15ª Região, na luta pelos direitos humanos do trabalho. E é assim que eu finalizo, lembrando que nessa luta, no âmago dessa luta, encontramos aquele primeiro pensamento, o primeiro presente de Gandhi. Se eu pudesse deixar alguma coisa para vocês, deixaria aceso o sentimento de amar a vida das pessoas. Muito obrigado.